E foi ali que eu vi que a estratégia de RH pode alavancar o resultado de uma empresa. Porque quando as pessoas se sentem mais felizes, estão nos lugares certos, isso faz a diferença para todo mundo. Tem muita gente que chega para mim e fala, se eu falar sobre mim, eu não vou ser arrogante? Se você tá reconhecendo a sua competência, aquilo que é verdade, não é arrogância, é reconhecer seu próprio valor. Tem algumas coisas que eu não acredito, e aí muito eu. Primeiro eu não vou mentir, e eu não vou fazer um currículo de 50 páginas. Não faz sentido. A gente não analisa. Não tem tempo. Não tem tempo. 50 páginas. Olá, seja muito bem-vindo ao Por Elas, o podcast do Elas do RH. Aqui a gente fala sobre protagonismo, sobre empoderamento e principalmente sobre carreira, mas carreira que a gente constrói, aquela que a gente realmente lidera e faz acontecer. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu tenho a Tamires junto comigo, ela está desde o primeiro encontro do Elas e a gente tem feito um desenvolvimento muito bacana e uma jornada incrível que ela está construindo. Eu quero apresentar para vocês. Tamires, obrigada por ter vindo, é um prazer ter você aqui. Conta pra gente um pouquinho de quem você é. Obrigada a você pelo convite, Fran. Muito bom fazer parte do Elas do RH. Já tenho divulgado o nome para todo mundo que eu conheço, porque eu sinto que falta mais isso. A gente ter mulheres do RH juntas, unidas e conversando. Eu sou a Tamires, trabalho com RH já há mais de 14 anos. Falei que eu vou parar de falar esses 14 anos, senão vão descobrir que eu não tenho mais 25 aninhos, né? É isso. Já passei pelo RH de grandes empresas, como Michelin, Ipiranga. Por último, eu estava no RH da Globo, quando eu tomei a difícil, mas importante decisão de pedir demissão para seguir meu coração, empreender. E ajudar outras pessoas a seguirem caminhos, construírem carreiras também. E é isso que eu faço hoje. Que legal. Em que momento você teve essa virada de chave? Eu costumo brincar de que é falar de pular da ponte, né? Porque a gente está realmente numa carreira de sucesso, você está numa grande empresa, a gente sabe que o Globo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é uma das marcas mais desejadas e ainda mais quando a gente fala de RH. Em que momento você virou essa chave e falou, poxa, eu tenho uma missão e um propósito muito maior que vai além dessas paredes daqui? Eu tenho certeza que foi quando eu comecei a trabalhar na Globo, porque eu vinha de uma outra empresa do petróleo que a rotina era muito intensa. E na Globo eu consegui ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E as pessoas naturalmente já me pediam ajuda. Tamires, me ajuda a fazer um currículo? Como é que eu me preparo para uma entrevista? E quando eu cheguei na Globo, eu também tive uma mudança de cidade. Então, eu morava em Seropédica, na Baixada, levava 70 quilômetros todos os dias só para chegar ao trabalho. E quando eu já tinha crescido na carreira, me mudei para a Zona Sul, fui trabalhar na Globo do Jardim Botânico, era 20 minutos. A Globo tinha um ritmo de trabalho que me permitia esse equilíbrio. E eu falei, se as pessoas já me pedem ajuda naturalmente, por que não monetizar isso? Sim. E eu comecei a monetizar. Não pensava em empreender, meu sonho sempre foi trabalhar de carteira assinada. Porque eu venho de uma família que ninguém nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Então, quando eu falei que eu ia pedir demissão, gente, foi assim também, o caos. Mas foi nesse momento que eu consegui ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, onde as pessoas já me pediam ajuda e eu via que fazia diferença para elas, que eu falei, não vou esperar tá tudo certo, vou pular da ponte. Que legal. E deixa eu, na verdade, dar um passo atrás, né? Até para entender um pouco mais da tua carreira, da tua trajetória, porque eu sei que você trilhou muita coisa bacana também até chegar nesse lugar de poder ajudar outras pessoas e muito do teu mapeamento de cenário mesmo, né? Assim, conta pra gente um pouco de como foi a tua carreira, como é que você entrou no RH? Você já sonhava do RH? Como é que foi realmente essa chegada no nosso universo? Eu entrei no RH por acaso, eu falo que o RH me escolheu. Então, eu venho de uma família muito, muito simples. Meus avós eram analfabetos, minha mãe engravidou de mim quando eu tinha 15 anos. Nossa. Então, ela parou de estudar na 7ª série. E depois, muitos anos depois, voltou, fez supletivo. Mas eu sempre vim nesse caminho de que a educação muda tudo. E eu queria ter um trabalho de carteira assinada, eu queria ter a azulzinha da época, sabe? Era o meu sonho. E eu falei, é através da educação que eu vou conseguir isso. Então, eu sinto muito orgulho de ter conseguido, né? Honrar os meus ancestrais, concluindo o ensino médio no tempo certo, passando para uma universidade federal, ninguém nunca tinha feito faculdade na minha família, então eu fui lá, trilhei esse caminho também. E foi através da educação que eu fui vendo as possibilidades se abrindo. Nem sempre eu fui do RH, eu comecei a trabalhar na área comercial, para conseguir pagar os estudos. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em uma multinacional. Meu sonho era trabalhar em multinacional, porque tinha um ônibus que passava em Seropédica, um ônibus frescão, que ia para Michelin. E eu falava, caraca, quero trabalhar nessa empresa que tem até ônibus. Que legal. E aí fui fazer a entrevista de estágio para a área de supply chain. Era a melhor matéria que eu era na faculdade, eu só tirava 9, 10. Falei, vai ser isso. Na hora, o gestor falou para mim, a Michelin não permite falar quem é aprovado, mas eu posso dizer que você tem tudo que eu tô procurando em uma estagiária. Eu falei, a vaga é minha. Saí, fui para casa, 1 semana, 2 semanas, nada. Aí eu mandei mensagem para a recrutadora e ela me falou que a vaga foi congelada. Eu fui assim, quen,
sonhei. E aí eu falei, ela, mas tem uma outra vaga no RH, quer participar? Eu falei, bom, nem sei o que o RH faz, mas vamos lá. E aí fui aprovada e foi assim que eu entrei no RH. Que legal. E você entra no RH para fazer o quê? Eu entrei na área de benefícios da Michelin, mas uma área de benefícios que me mostrou um RH muito humanizado. Então, ali, a Michelin de Campo Grande tem um clube para os funcionários, a ESEM. Eles fazem, até hoje, teatro, shows, tem churrasqueira para que os funcionários comemorem aniversário dos filhos, quadra de tênis, campo de futebol. Então, eu atuava na área de benefícios, muito próxima desse clube, cuidando também de reembolso de medicamento, reembolso de óculos, né, empréstimo para os funcionários. Então, eu cuidava dessa área. E uma outra também que me chamava muita atenção era os presentes. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. Eles compravam presentes para todos os funcionários ou dependentes. E a gente distribuía. Então, eu fui vendo aquela... Gente, trabalhar de carteira assinada é isso? Dá para deixar a vida das pessoas muito melhor? E até quando você pensa ali no bairro de Campo Grande, o maior lazer que essas pessoas tinham eram proporcionados pela empresa. Que bacana. Então, foi nesse contexto que eu comecei. Em que lugar você se apaixona, além, né, desse lugar que a gente tem de acolhimento e tudo do RH, mas quando você entende que a gente tem uma estratégia por trás dessas pessoas, que a gente consegue realmente impactar vidas através do recursos humanos como um todo, né? Eu ia falar recrutamento e seleção, que já é o vício da Red Hunter, não tem pra onde correr. Mas em que lugar que você tem essa visão de que o RH, ele é muito mais, né? A gente consegue olhar realmente de uma forma estratégica, falar sobre carreira, desenvolvimento, e principalmente, que eu acho que já pula muito pro teu movimento de hoje, né, de carreira, de ajudar as pessoas, mas de também conseguir entender que a gente gera resultado através de pessoas. Então, como é que a gente faz esse movimento? Como é que foi isso para você, essa descoberta? Foi muito em 2019. Em 2019, eu estava numa grande empresa do petróleo e lá era uma estrutura, em 2019, que tinham salas fechadas, os gerentes estavam em salas, os garçons levavam água e café nessas salas. E teve uma mudança cultural, entrou uma gerente nova. E ela sentava no meio de todo mundo e pegava água no bebedouro, junto com os funcionários analistas. E eu vi aquilo e falei, nossa, bacana, gostei. A minha gestora da época falou, tem uma oportunidade para trabalhar nessa área, alguém quer? Eu falei, é com aquela que pega água no bebedouro? Então eu quero. E aí eu fiz a entrevista, fui aprovada e fui participar da transformação cultural. E foi ali que eu vi que a estratégia de RH pode alavancar o resultado de uma empresa. Porque quando as pessoas se sentem mais felizes, estão nos lugares certos, isso faz a diferença para todo mundo, para a própria pessoa, que pode alavancar a vida dela, e também para a empresa, que pode trazer mais dinheiro para o negócio. Então, não foi no conceito de recrutamento e seleção, foi no de cultura e nessa transformação, da possibilidade de mexer com a vida de tanta gente. Que legal. E fazendo já se depara também, né? Porque você, ao mesmo tempo que você acompanha a carreira, que você está olhando para as pessoas, fazendo esse movimento, você também está muito próxima à estratégia de mudança de empresas, né? De resultado realmente. Como é que você acha que é o papel do RH para esse movimento? O que você acredita que seja realmente essa virada de chave que a gente tem que ter enquanto RH, enquanto tomador de decisão também, para fazer esse movimento? Excelente pergunta. Quando a gente fala sobre o RH como tomador de decisão, eu acredito muito nesse papel de olhar para onde a empresa está indo e colocar as pessoas certas no lugar. Por quê? Porque eu vejo muita gente só pensar no negócio ou só pensar em quem está no lugar certo. E não dá, tem que ter um equilíbrio olhando para os dois lados. E dá para fazer um match entre os dois que dá resultado para ambos os lados também. E como fazer isso? Pergunta do milhão. Não é uma resposta fácil, nem Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu vejo que principalmente escutando as pessoas. Às vezes, dá aquele espaço para ouvir, para entender. Tem muita ideia boa dentro da empresa que, se você souber escutar, dá para aplicar sem gastar muito orçamento, sem aumentar o orçamento. Legal. E ao longo da tua jornada, né, você viu algum exemplo que fez isso, né, que você consegue também trazer hoje como multiplicador de conhecimento? Você falou no começo da nossa conversa sobre esse aprendizado contínuo, né? Como é que você vê isso sendo aplicado? E aí eu não vou nem mais falar sobre a empresa, eu vou trazer para a nossa carreira, né? Como é que a gente faz isso como forma de autodesenvolvimento? Excelente pergunta. Quando a gente fala de autodesenvolvimento, eu vejo que a principal mudança que tem acontecido é a gente não pensar mais, é a empresa que faz isso, é a empresa que vai cuidar da carreira. Não, a gente tem que ser protagonista. E eu digo isso de um papel que eu já pulei da ponte pedindo demissão algumas vezes, para arriscar, para confiar mais em mim. Então, acredito que as pessoas têm que ter a empresa como um direcionador, mas entender aonde querem chegar. Nem sempre o que a empresa fala é o ideal. Por exemplo, em uma das áreas que eu passei, eu lembro que eu recebi um feedback de que eu precisava ser mais especialista na área de treinamento. Você precisa fazer uma certificação XPTO dentro da área de treinamento. E eu olhei aquele feedback, recebi, refleti, mas falei, quem eu quero ser não é um especialista em treinamento. E para a empresa,
fazia sentido ser uma especialista, mas para mim não. E eu pensei, o que eu posso fazer? Comecei a explorar outras oportunidades para ser uma generalista, que era algo que eu queria. E usar o meu potencial, porque aí também entra o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, saber onde a gente gera mais valor. E o meu sempre foi conversando com pessoas, entendendo, aplicando isso. E eu falei, bom, uma área de business partner faz mais sentido para o meu momento do que de treinamento, sendo, né, muito especialista. Sim. E aí você desenhou esse caminho? Você foi CBP? Eu desenhei esse caminho e fui CBP. E mesmo antes eu era BP e fui para treinamento porque eu sentia que a área de treinamento poderia agregar para BP. E aí fui lá, testei, mas falei, opa, BP é o que faz sentido para mim. Voltei para CBP depois. E como é que você fez isso? Assim, porque a gente sabe que, primeiro, acho que 2 pontos, né? Esse autoconhecimento, a gente fala muito sobre isso no mercado, que o quão importante é, mas nem sempre é fácil a gente conseguir aplicar. Como é que você conseguiu entender quais eram seus pontos fortes, o que você realmente queria para a tua carreira e como você conseguiu desenhar uma estratégia para que isso realmente acontecesse? Essa estratégia foi muito através do não estou satisfeito onde eu tô. Quando eu comecei no RH, eu te falei que eu fui de benefícios. Depois eu fui para folha de pagamento, departamento pessoal. Então, eu carimbava a carteira de trabalho. Em uma empresa que tinham centenas de CNPJs. Então, eu tinha bandejas. Eu só ficava assim, eu não quero fazer isso. Eu pensava em formas de inovar ali. Eu lembro que eu falei, por que tantos carimbos? Eu não posso imprimir uma etiqueta? E aí comecei a inovar, mas falei, quero ir para mais um lugar criativo. E quando eu fui vendo que eu não queria só ficar carimbando, pensei em inovar e vi, poxa, se deu para eu inovar na carteira de trabalho, ao invés do carimbo, colocar uma etiqueta, que tantas outras coisas eu posso fazer? Então, eu comecei a entender o que eu não gostava. E aí, fui trabalhar o autoconhecimento para saber naquilo que eu era boa. Tem um livro que foi uma virada de chave muito grande, que é Descubra os Seus Pontos Fortes. Então, quando eu fiz o teste desse livro, eu lembro que ele falou que meus pontos fortes eram comunicação. Eu era super tímida, não falava com quase ninguém. Em público, nossa. Era carisma. Eu falei, eu sou carismática? E eu ficava naquilo, mas fui entender, ouvir outros feedbacks e falei, faz sentido. E fui desenvolver o que ele já falava como ponto forte. Que legal. E foi aí, comecei a me conhecer, saber os pontos fortes, e aí eu comecei a direcionar. Mas primeiro no lugar do não quero isso, para onde eu quero ir. Fui descobrindo no caminho. Que legal. E como é que você desenhou essa estratégia para voltar a CBP, né? Porque você entendeu, só que eu também entendo que dentro do mercado a gente precisa fazer esse movimento proativo, de falar, poxa, já sei o que eu quero, já sei o que eu não quero, já sei o caminho que eu vou seguir. E como é que eu desenho isso como trilha? Porque acho que até muito isso que você tem feito também, né? Trazer esse autoconhecimento junto com uma estratégia de mercado, de carreira, para que a gente seja também protagonista desse movimento. Eu desenhei esse cenário, primeiro sabia o que eu não queria. Eu falei, como é que já sei o que eu quero, já me conhecia. Eu falei, vou deixar claro minhas intenções. E eu acredito que essa é uma dica muito importante. Deixe claro suas intenções. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu queria tanto ir para a área X, eu tenho tudo a ver, mas não fala para ninguém. Sim. E o RH, o BP, às vezes cuida de centenas, às vezes até milhares de pessoas. Não dá para lembrar de todo mundo. Seu gestor tem tantos outros assuntos. Então, deixar claro minhas intenções foi quando eu virei e falei, eu quero ir para a área X. Se tiver oportunidade, eu quero ir para lá. Então, não sabia onde eu não queria ficar, sabia os meus pontos fortes, comecei a desenvolver os pontos fortes e para onde eu queria ir. Eu comecei a falar com as pessoas, fazer networking ativo. No cafezinho, falar, nossa, o que você faz na área tal? Como é que você chegou até lá? Então, fui entendendo isso e avisando as pessoas ao redor também. Sim, que legal. E eu acho que é o que a gente fala muito dentro da comunidade, né? Sobre ser intencional. Eu sempre trago muito essa bandeira e faço questão de sempre que eu posso levantá-la, porque eu acho que é exatamente essa ideia, né? De falar, poxa, ninguém é responsável pela nossa carreira, pelo nosso futuro, a não ser a gente. Então, o que eu quero? Qual é a minha intenção dentro desse processo? Como eu estou transformando? Como eu estou realmente trabalhando ao meu favor para que meu resultado chegue? Eu acho que ser intencional e fazer exatamente esse movimento, o networking, a troca, mas de uma forma de conexão para poder você gerar realmente esse protagonismo. Porque as pessoas elas vão lembrar de você a partir do momento que você fala sobre você, como você se posiciona, como você consegue realmente desenhar a sua estratégia de liderança de mercado. E aí, às vezes, liderança de mercado não só como um papel de líder, porque às vezes as pessoas falam, não, Fran, não quero ser gestora das pessoas, mas você precisa liderar a sua carreira e o seu futuro, né? Só que a gente sabe também que no mercado tem vários contrapontos, como você trouxe. A empresa ela não é responsável. E quando tem alguém num cenário que a empresa realmente não ajuda, o que você faz? O que você traz como dica? Fran, eu queria que todo mundo no início da carreira tivesse tatuado ou escrito em uma parede, seja intencional. Sim. Por quê? Eu, agora como consultora de carreira, pego muitos clientes que estão, às vezes, 10, 20 anos no mesmo lugar e nunca pararam para se posicionar no LinkedIn. Sim. Nunca pensaram no currículo, sempre deixaram a carreira na mão da empresa e não olharam para si.
só pensando, a empresa vai me levar para onde é. Mas o mundo mudou. As pessoas não vão mais ficar 10, 20 anos no mesmo lugar. Podem ficar na mesma empresa, mas vai ser a mesma empresa de formas diferentes, porque o mundo está mudando de uma forma muito rápido. Então, ser intencional e saber olhar para si, olhar para... Não posso deixar só a carreira movimentar, eu tenho que saber onde eu quero ir, qual área eu quero chegar. E até um conceito de um SXSW de 2 anos atrás, que ele fala sobre a carreira portfólio. Às vezes, o que você faz na vida pessoal, como hobby, com a família, pode agregar valor e você pode ganhar. Tamires, não é aquele lugar que eu vou estar daqui 2 anos, mas você pode ir para um lugar X para alcançar o Y depois. Sim. Então, entender isso e fazer esses movimentos intencionais, falando onde quer, se posicionando no mercado. Uma coisa que eu faria para Tamires do passado também, eu achava que se eu falasse com algum recrutador, eu ia estar sendo infiel à empresa. E eu falo, não, você só vai entender qual o seu valor de mercado. Sim. O que o mercado está pedindo? Será que eu preciso me atualizar em alguma coisa? Então, também isso, entender, se posicionar e deixar. Fazer uma entrevista não quer dizer que você vai sair. Sim. Quer dizer que você está entendendo o cenário e você vai ter o poder de decisão, de escolher para onde você quer ir. Sim, e eu acho que até de uma estratégia, né? Eu falo muito isso na consultoria também, porque como headhunter, eu acho que tem sempre uma via de mão dupla. Então, as pessoas, sim, eu procuro todo mundo para poder falar sobre posição, mas em algum momento também essa pessoa vai me procurar, porque ela vai estar querendo olhar o mercado, ela vai estar aberta. E a dica que eu dou também dentro desse processo é não esperem ficar desempregados para fazer esse movimento, porque você está num lugar muito vulnerável. Quando você está, seja por opção ou não, né? Às vezes, cara, a casa caiu e você foi demitida, não tem o que fazer. O mundo está mudando, o mercado está mudando, e a gente começa a fazer as conexões a partir desse momento. Então, você está vulnerável, você está triste, você não sabe o que vai acontecer, você não está com uma estratégia muito bem definida ainda, você está no meio do olho do furacão, e aí você vai começar a procurar as pessoas, só que o tempo do outro não é o seu tempo. Então, às vezes, você acha que está demorando, às vezes, você não tem a atenção que você gostaria. De que forma a gente faz esse relacionamento genuíno, né? Como é que eu consigo trocar de uma forma verdadeira para eu poder ser vista no mercado como eu acredito? Você tem feito esse trabalho incrível de mentoria, como é que você tem percebido esse movimento também da conexão, de buscar essas relações do longo prazo? Muita gente não faz essa busca. Então, não busca relação, acredita que networking é puxa-saco. Networking não é puxar saco, é formar relações de qualidade, conexões que fazem sentido. Sim. Se você for puxar saco, então nem faz realmente não. Se você acha que networking é puxar saco, não faz. Já tá errado. Nossa dica. Procura alguém que faça sentido, que você tenha um ponto de conexão. Porque são as conexões, as relações que levam a gente a outros lugares. Sim. E eu gosto de dar um exemplo de um cliente que eu tive, que era um executivo C-level. Então, chegou a uma posição de vice-presidência. E o que aconteceu? Ele nunca fez networking, porque ele chegou dentro da mesma empresa. Sim. E aí, quando ele foi demitido, de repente, porque ele não tinha feito uma boa leitura de cenário, ele começou a procurar ativamente as pessoas e quase ninguém, assim, em um fim de semana, sabe? Sim. Vou adicionar todo mundo no LinkedIn. Networking não é adicionar todo mundo no LinkedIn em um fim de semana depois de ser demitido. É você, ao longo da sua carreira, construir essas conexões de qualidade, relações que façam sentido com pessoas que viram amigos. Sim. Então, que você tem interesses em comum, que você gosta. E ser intencional, sua frase de novo aqui, é importante até no networking. Ao longo da carreira, não deixa só para o momento de demissão. Então, quem são os fornecedores que você encontra? Quem são as pessoas que já saíram, chegaram em empresas que você quer alcançar? Já começa a trocar com essas pessoas. Outra coisa que eu falo muito como estratégia na minha consultoria é, pensa na empresa que você quer trabalhar. Pensou nessa empresa? Começa a criar conexão, curtir post no LinkedIn, comentar, para aquela pessoa já saber seu nome. Sim. Depois disso, vai tomar um café para saber como ela chegou até lá. Às vezes, a história do outro pode te ajudar. Ela é boa, né? Porque eu falo muito sobre isso também. Você tem um sonho de trabalhar na empresa e quando você chega lá, você é surpreendido porque não tem nada a ver com você, a cultura não funciona, era só, às vezes, por uma memória afetiva. Eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa que ela falava de uma grande mineradora aqui, eu vou falar, Vale, não tem problema nenhum, mas que ela passava todos os dias na porta e ela falava, nossa, eu quero trabalhar aqui. Então, eu tenho que entender se funciona, porque ela falava, nossa, eu sempre fui disruptiva, eu queria trabalhar numa empresa que, eu queria trabalhar na Vale, mas eu tenho um pensamento de startup. E quando eu cheguei lá, eu me senti presa numa caixa, porque é uma empresa com muitos processos, é uma mineradora multinacional, então a gente tem brasileira, né, multinacional. Então, assim, tem que entender também se o teu fit pessoal tem a ver com o fit cultural da empresa. Então, fazer esse movimento prévio de intenção, de novo, de entender se aquilo funciona, né? Excelente exemplo. Um dos pilares do meu método, o método Acelere, a gente faz esse mapeamento através de um assessment comportamental com as empresas que fazem mais sentido. E eu posso dizer que eu descobri isso na prática, né? Levando porrada ao longo do caminho. Sim. Porque a Tamires que via o ônibus passar e queria trabalhar na Michelin, a Michelin é uma multinacional que chega um processo pronto, você só tem que executar. Sim. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Ipiranga, para a Globo, que são empresas brasileiras que me deram muito mais autonomia para criar. E o que eu gosto é criar.
criar. Então, foi muito importante o meu início, porque senão eu não teria entrado no RH. Mas hoje eu olho e eu vejo que uma multinacional tão fechada, com um processo tão bem definido, não faz sentido para mim, porque eu não tenho essa possibilidade de criar. E aí eu coloquei isso no meu método Acelere para a gente olhar para as pessoas, olhar o seu assessment faz sentido com qual empresa? Não só a empresa que é uma mineradora imensa, que a gente sabe que é uma excelente empresa para se trabalhar. Mas será que toda excelente empresa para se trabalhar dá fit com você? Porque eu falo, pegar a pessoa errada e colocar numa empresa até excelente, mas que não tem fit com o seu perfil comportamental, pode causar um burnout. Sim. Você pode ganhar muito dinheiro, mas gastar tudo isso com remédio. Será que faz sentido? Sim. Ser infeliz? E eu acho que o óbvio não é óbvio, né? Quando a gente tá num lugar que a gente acredita, nossa, é uma grande empresa, e eu acho que sempre tem duas vertentes. Às vezes tem da necessidade. Nossa, tô desempregado, eu preciso muito trabalhar. Só que é trabalhar a qualquer custo. Você vai ser feliz ou não lá dentro, você vai ter um burnout, como é que vai ser esse movimento? Então, eu acho que tem uma estratégia, até porque depois de um ano dentro desse processo, você acaba sendo realmente infeliz e é a empresa que vai ter muitos problemas, porque você acha que a culpa é da empresa, mas às vezes não, a culpa é nossa. A gente não soube escolher e não soube fazer aquilo valer, né? Então, qual é o preço da minha felicidade? Qual é o preço de olhar pra minha carreira e falar que eu tô entregando resultado? Porque você é infeliz, você não consegue entregar resultado. Não tem jeito. A gente teve recente um caso de um candidato, até que a gente fez um movimento, ele morava em Campinas, trabalhava em São Paulo, e a gente falou, não vou te botar no processo. Você vai ser infeliz. Eu sei que no primeiro ano a gente até banca, é muito bacana e tal, mas se você não se mudar, não vai dar certo. E a gente também é responsável por esse movimento de carreira, né? Então, acreditar no outro é importante, mas eu acho que acreditar também no que você quer como estratégia é mais ainda. Então, eu acho que definir esse passo, definir essa estratégia, eu acho que se a gente já pode, no meio do podcast, fazer um resumo, seria isso, dessa intenção. E o que você não acredita hoje, Tamires? O que você acha que não funciona para o mercado? E se você pudesse tirar realmente como crença de tudo que a gente vive, de tudo que a gente vê, você tiraria? Você falou para mim sobre esse funcionário, distância de trabalho. Tem um ponto que eu gosto de trazer a minha experiência pessoal, porque durante muitos anos eu era recusada nos currículos porque eu morava em Seropédica. Sim. Eu sou de Maricá, então eu te entendo bem. Passou da ponte, passagem era cara, você não passava no processo seletivo. E se Maricá fosse agora, né, com o Eduardo Paes fazendo campanha contra, ia ser mais difícil ainda. Mas eu mudei no meu currículo para Rio de Janeiro ao invés de Seropédica. Falei, vou deixar só o estado. E comecei a ser chamada. Hoje, eu olho muito essa questão da distância, mas eu também acredito que a gente tem que deixar a pessoa falar. Então, a pessoa entender. Às vezes, um momento de carreira dela faz mais sentido, porque ela não teria outra oportunidade. Mas, para além disso, esses vieses do processo seletivo, eu acredito muito em headhunter como você, que são mais humanizados, que entendem o contexto da vaga e da pessoa para fazer sentido para ambos os lados. Não pode fazer sentido só para um lugar só. Então, eu lembro de um processo seletivo que eu conduzi logo que eu entrei na área de atração de talentos, que o gestor reprovou uma candidata para uma vaga de assistente administrativo, bem inicial. E eu perguntei os motivos da reprovação para eu buscar novas pessoas. E ele me disse, a Tamires, ela tem mais de 40 anos, fuma e é formada em uma faculdade não tradicional. E aí eu fiquei horrorizada. Eu falei, quer dizer que porque ela não formou numa faculdade federal ou porque ela não teve o privilégio de ter em uma excelente faculdade particular, porque ela já passou dos 40, ou por um ponto de fumar ou não, ela vai ser reprovada? E eu fui intencional, fui falar com a minha diretora na época, que me dava muita abertura, uma pessoa que eu admiro muito até hoje também. E eu falei, Carla, sabia que você não seria aprovada para uma vaga de assistente administrativo? E ela olhou para mim, né? Como assim? O que você E eu tá falei, falando? você fuma, tem mais de 40 anos e se formou em uma faculdade não tradicional. E ela, mas não faz sentido. E eu falei, pois é. Só que um dos gestores me deu esses motivos. E eu não tenho problema nenhum em buscar novas pessoas, mas eu quero motivos técnicos da vaga que façam sentido. E eu fui intencional porque eu sabia que uma andorinha só não faz verão. Sim. Eu falando com o gestor não ia adiantar, mas ela, a diretora, foi falar com o outro diretor e a gente conseguiu fazer muita mudança nessa empresa. E não olhar para esses aspectos, olhar mesmo para o quanto a pessoa quer, o que faz sentido para os dois lados. Que legal. E o que você tem feito hoje dentro do mercado para você buscar, né? Eu acho que você tem, de novo, feito todo esse movimento, você está olhando para todas as estratégias, tanto pessoal, carreira, empresas. O que você tem visto que tem sido diferente, tem dado certo para você também enquanto posicionamento? A gente fala muito sobre posicionamento no Elas, sobre esse olhar de se movimentar, de fazer o que a gente quer. O que tem dado certo como estratégia para você hoje, Tamires? Uma estratégia que tem dado certo é networking, mas networking não o puxa-saquismo, intencional.
Até pensando como eu atuo também como headhunter. Às vezes a gente faz um papo e não é só um papo. Pouco tempo atrás eu estava em uma empresa fazendo um processo seletivo para a área comercial, que a gente contratou 10 pessoas em período recorde. E eu lembrei de um candidato 1 ano atrás que eu tinha feito uma conversa. E ele era o gestor da vaga. Que legal. E ele tinha exatamente o que eu precisava para essa nova vaga. Então, o networking intencional pode ajudar a empresa, pode ajudar a pessoa. Entrei em contato com ele, falei, ele foi contratado, tá lá até hoje. Então, networking. E as pessoas precisam saber isso. Networking não é puxa-saquismo. Tamires, você está sendo repetitiva. Para vocês não esquecerem que networking não é puxa-saquismo. É criar relações intencionais, se conectar, escutar o outro, saber aonde ele quer chegar. Porque isso vai fazer toda a diferença para a empresa e para a pessoa também. Legal. E como fazer networking no RH? No RH, ótima pergunta. Participando do Elas do RH é uma ótima forma. Mas eu já levei muita gente para lá, porque eu falo, a gente precisa no Rio de mais encontros presenciais. Eu acredito no olho, no presencial. Isso faz toda a diferença. Sim. Então, participando de eventos, mapeando quais... Ai, Tamires, eu não sou do RH. Quais são os eventos da sua área? Ai, Tamires, e sem ser o Elas do RH? Vamos pensar em um café da manhã? Vamos pensar em, por exemplo, já criei um relacionamento com a Fran. Será que eu não posso falar? Fran, posso trabalhar um dia da sua empresa? A gente vai criar mais conexão, almoçando, sentando junta, às vezes compartilhando coisas do dia a dia. Isso é relacionamento, isso é networking. Para quando surgir uma oportunidade que faça sentido, você vai lembrar de mim e eu vou lembrar de você. Sim. Então, eu acredito muito nessa forma. Sim, e até só puxando o gancho do Elas, né? A gente fala que o Elas é um encontro, mas exatamente esse pontapé. Eu acho que quando ele surgiu do meu incômodo lá atrás, há 1 ano, foi exatamente porque a gente não tinha esse movimento. Eu olhava para o RH e a gente não tinha lugares, espaços em que a gente pudesse trocar de forma genuína e começar a fazer esse networking. Para mim, o networking é um músculo. Então, você começa de alguma forma, mas ele não pode ficar limitado a um encontro, a um evento. Foi como você falou, né? De que forma a gente troca? De que forma eu te convido para tomar um café? De que forma eu me apresento para você genuinamente para trocar? Porque eu acho que a gente precisa acreditar no dar e receber. A troca do mercado corporativo é essa. A gente entra numa empresa para poder receber e dar o nosso trabalho como forma de crescimento, né? A gente está ali para esse tipo de resultado. Mas o networking vai muito dentro dessa linha também. Eu, essa semana, conversei com um executivo que era da área de supply e ele me falou exatamente isso. Ele falou, Fran, tô no mercado agora, acabei de pedir demissão, porque eu não estava feliz dentro da empresa, tô fazendo esse movimento, só que eu percebi que ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira, eu fiz muito networking, mas eu fiz networking dentro da minha área. E eu não sei o que está acontecendo fora. Eu sei falar sobre supply, que já é grande e tudo, mas assim, quais são as oportunidades que eu tenho além disso? O que finanças está pensando? O que o RH está pensando? Como é que eu construo? Quem são os headhunters hoje que fazem esse movimento? Então, eu acho que além de ter vaga ou não, ou querer fazer esse movimento, essa troca proativa é muito importante para você se situar e entender o que está acontecendo além do seu cativeiro. Eu falo, a sensação que eu tenho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é que a gente vive numa bolha, num cativeiro preso, e eu sei que a gente tem uma rotina gigantesca, eu vou falar muito até do público feminino, né? A gente trabalha, a gente tem uma jornada, às vezes, tripla de tudo que a gente faz, e às vezes a gente fala, poxa, não tenho tempo, já estou fazendo muito pelo meu trabalho. Só que eu não sei o dia de amanhã. Então, fazer esse movimento intencional, mesmo que seja a cada 15 dias, a cada troca, para você falar quem além do meu círculo de amizades, das pessoas que eu estou trocando, elas podem agregar e que eu posso agregar alguma coisa para elas também. Como é que eu troco isso? Eu acho que isso é muito importante dentro do nosso movimento. O Elas, ele nasceu para isso, mas eu acho que para ter essa troca realmente, para poder dar o pontapé inicial. É ali que você encontra outras mulheres, mas não depende da gente esse relacionamento. A gente quer falar sobre protagonismo, sobre realmente trazer e empoderar para que a mulher faça esse movimento como um ponto de partida. O que você tem visto realmente disso também dentro da sua mentoria, da sua estratégia, de o que a pessoa precisa fazer para além da sua mentoria? Porque você está dando ali um direcionamento, mas quem é responsável é ela, né? Se você pudesse dar uma dica aí de próximos passos de carreira, de como seguir e ser realmente autoridade dentro do processo que está fazendo, porque a sua ajuda é inicial, mas como é que a pessoa se mantém nesse lugar? Parafraseando, Fran, seja intencional. E até falando sobre o Elas do RH. Tamires, fiquei sabendo do Elas do RH, vou até lá, vou participar de um evento de networking focado em mulheres do RH. Vai ser ótimo? Vai. Mas e quais são os próximos passos? Você precisa ser intencional de vai sair dali. Quem são as 2, 3 pessoas que você vai marcar um café depois? Sim. Seja presencial, seja virtual. Então, esse seu mantra, ser intencional, é muito importante. Não adianta eu só ir ao evento uma vez por mês. O que mais eu estou fazendo? Sim. E até quando você fala, a gente sabe das jornadas triplas. E eu falo de um lugar que eu passava 3, 4 horas no ônibus só para chegar ao trabalho. Nossa. E aí todo mundo fala, nossa, Tamires, e como você conseguia? Eu também lia livro, eu dormia, lia livro, para eu pensar que outros assuntos eu posso falar, sabe? Que outros assuntos eu posso conversar. E falando sobre isso, é a gente pensar no depois.
usando o horário do almoço, porque pensa, eu levava tanto tempo para chegar e para voltar, mas ninguém morava em Seropédica. Para eu fazer networking era o horário do almoço, então eu pensava, vou almoçar hoje com fulano, com ciclano, então eu mapeava quem seriam as pessoas que eu também ia sentar ao lado para almoçar, para eu trocar, aprender com essa pessoa. Esse ser intencional é procurar eventos que façam sentido. Sim. Você falou sobre dar e receber, eu acredito muito. Adoro o livro do Adam Grant, Sim. Dar e Receber. E tem muitas instituições que pregam o Giver's Gain, né? Vamos dar para depois receber, reciprocidade. Mas a gente tem que saber onde a gente vai. E o Elas do RH, eu gosto de dizer que ninguém tá lá para vender. Porque às vezes até você vai a alguns lugares... a gente fala sobre isso. Não pode. Porque você vai para alguns lugares que você chega, Sim. você tá fazendo network, você tá conhecendo, se conectando, e as pessoas só querem vender para você. Sim. Venda é consequência. Você primeiro se relaciona, se conecta. Porque a gente vai comprar de quem faz sentido, de quem a gente se conecta. De quem a gente acredita, né? Eu acho que quando a gente tá... E aí isso serve também para o mercado corporativo. Se você tá o tempo todo se vendendo, é muito chato. A gente tá ali cansado desse discurso, né, de vendedor o tempo todo, de você falar, de você tá só querendo um espaço que vai ser seu, que você não tá contribuindo. E a gente percebe, seja como RH, como gestor. E aí que entra o lugar do puxa-saco. Quando a gente tava falando networking, né? Se você tá num lugar só de você se aproximar querendo algo de alguém, você consegue mapear isso de cara. Então, assim, o que você está contribuindo também? O que você está fazendo? Eu acho que esse processo de construção de carreira, construção de autoridade, construção de reputação, ele vem muito dessa troca genuína, de falar, poxa, como é que eu consigo contribuir? E às vezes a gente consegue contribuir falando que eu não sei. Então, assim, desse lugar também de falar, olha, não sei como eu posso te ajudar agora, mas me diz você, eu posso te dar, hoje, o que eu tenho hoje para ofertar é isso. E eu acho que entra o autoconhecimento também nesse lugar de falar o que você tem para ofertar para o outro, para o mercado. O que você tem realmente diferente para poder fazer, né? Como é que você tem trazido isso como próximos passos para você, né? Como é que você tem olhado para o mercado e mapeado seus próximos 5 anos, vamos botar assim? Eu não gosto dessa pergunta, não, sempre falo isso, até porque eu não sei quem eu vou ser amanhã, a gente pode trocar e tudo, mas como é que você tem desenhado a sua estratégia de posicionamento, de carreira e de contribuição também para o mercado? Concordo com você que 5 anos é muito tempo. Até teve uma pandemia no meio do caminho, né? Que a gente não esperava. Então... Até hoje, se eu falasse para a Tamires de 5 anos atrás, ok, mas de 7 anos atrás, antes da pandemia, que ela ia empreender, eu ia falar, você tá maluca? Nunca que eu vou empreender. Tô numa empresa que eu tô há anos recebendo promoção quase todo ano. Quero ser executiva aqui dentro. E as coisas mudam ao longo do caminho. Mas é muito importante a gente ter uma direção, saber aonde quer ir. E isso também é um ponto importante. Eu sei aonde eu quero ir, mas eu não preciso ter um caminho definido para sempre. Eu posso mudar de ideia no meio do caminho. Eu posso buscar outra rota para chegar até lá. Então, saber aonde ir, mas entender que o caminho pode mudar ao longo da vida. A gente veio uma pandemia, que outras coisas, o mundo está mudando muito rápido, Sim. que outras oportunidades podem surgir e se abrir para essas oportunidades. Não ficar muito fechado, não, mas eu tracei esse objetivo, só vou até lá. Mudar de ideia no meio do caminho tá tudo bem. E às vezes vem cliente comigo, Tamires, mas eu já tenho X anos de idade, dá tempo de mudar? E eu sempre falo, você pretende morrer amanhã? Se você não pretende, sempre dá tempo de mudar. Sim. E como está sendo a sua estratégia? O que você pretende aí para os próximos ciclos? Eu pretendo, vou dizer hoje, pretendo continuar construindo um caminho no digital, porque eu acredito que ele alcança muita gente. E alcança muita gente que a gente faz networking também. Sim. Eu vejo que muita gente já me conhece do corporativo e acaba vendo. Tá falando, concordo com isso, acredito nisso, não acredito nisso, porque eu acreditar e eu não acreditar, né, ter essas crenças fazem sentido. E a minha estratégia é muito mais para fazer mentorias individuais com as pessoas, ajudarem elas a alcançarem lugares. Isso mexe muito com o meu coração. Eu gosto de contar o caso de uma cliente que ela chegou comigo e ela tinha um salário de R$3.500 e eu falei, tá, você quer mudar de emprego por quê? Para além do salário, não é só o dinheiro é importante, eu sei, mas não é só isso. E ela falou que ela tinha um filho autista e ela queria colocar em uma escola XPTO. A gente começou o trabalho juntas, ela recebeu 2 propostas de emprego e ficou em dúvida. Que legal. Foi para a proposta e eu lembro que 1 ano depois ela gravou até um vídeo para mim. Eu não posso divulgar porque ela já falou que a família inteira fica pedindo dinheiro emprestado, então eu não conto. Mas ela gravou um vídeo falando que ela saiu de um salário de 3.500 para 20 mil em 1 ano, fazendo movimentos intencionais. E não é só o dinheiro, ela conseguiu colocar o filho dela na escola que ela queria. Ela conseguiu ajudar na educação de outras pessoas. Então, esse movimento, e você vê que ela tá mudando
mudando não só a vida dela, mas das gerações a seguir, é o que faz muito sentido pra mim não fui eu que caminhei por ela. Eu mostrei um caminho um ano atrás, mas ela soube qual caminho trilhar, ela acreditou mais nela mesma. E eu quero continuar impactando pessoas e mudando através da educação, através do se vender, mas não só se vender o tempo todo. Se vender sendo intencional. Quero continuar impactando pessoas no ambiente de trabalho. Acredito que é isso. Que legal. E quem quer, né, ter a coragem que você teve de empreender, de deixar uma carreira corporativa para poder empreender, o que você daria como sugestão, como dica e movimento também para saber se esse é o momento? Nunca vai ser o momento certo. Nunca vai ser o momento certo. Ai, eu vou esperar. Já tive uma cliente que chegou comigo com 16 pós-graduações. Tinha uma página só de pós-graduação. E eu lembro que a primeira coisa que ela me falou, eu sei que eu preciso fazer mais uma pós-graduação. E eu, na hora, eu falei, não faz mais uma pós-graduação. E é isso. A gente, às vezes, fica pensando, preciso fazer mais um curso, preciso fazer mais isso. E a gente também precisa coragem. Não é só a coragem de sair dando a cara a tapa, mas saber que nunca vai ter o cenário perfeito. Nunca vai ser o cenário perfeito. Então, saber dosar ali quando vai ser o momento. Só você vai saber. Não dá para esperar e a empresa vai tomar uma decisão. E você, o que você está fazendo? Pode não ser uma decisão que vai conseguir daqui a um mês, mas se eu conseguir poupar durante X meses, será que eu vou ter uma reserva segura para daqui 2 anos fazer esse movimento? Então, qual é o pequeno passo que você pode dar hoje para alcançar o seu objetivo, mesmo que seja no médio e longo prazo? Que legal. Eu costumo falar muito também sobre metas comportamentais, né? Porque às vezes a gente tem umas metas que a gente desenha e fala e pode até acontecer uma frustração de falar, sei lá, eu quero ser promovida daqui a 1 ano. Tem coisas que não dependem da gente, né? Porque às vezes é isso. No mercado, a empresa ela pode estar em algum momento que não está funcionando e tudo, mas qual é a meta comportamental que eu tenho que ter para ser promovida daqui a 1 ano? Então, o que eu preciso fazer diferente? Então, eu acho que esse é sempre um movimento muito bacana também, ainda mais pensando no RH e às vezes pedir o suporte do RH de falar como é que eu faço isso? Ou de mentores, ou de pessoas que podem ajudar a gente, ou até dentro desse networking mesmo, de falar, poxa, se esse é o movimento que eu quero fazer, quem trilhou esse caminho, como é que eu posso pedir ajuda? Ou uma escuta, de falar, poxa, toma um café e me conta a tua história. Como headhunter, eu costumo falar que eu amo contar histórias de sucesso, mas eu amo ouvir de histórias de sucesso, porque eu falo, poxa, como é que essa pessoa fez? E a gente, quando vive, principalmente com recrutamento e seleção, a gente tem a oportunidade de fazer um MBA por dia. Porque a gente tem pessoas falando sobre a trajetória e a gente aprende com o outro, né? Então, de que forma a gente consegue, hoje dentro do mercado, mapear essas oportunidades e, principalmente como RH, entender qual é o cenário para a gente acelerar esse crescimento? Como é que você tem visto isso hoje, Tamires? Acelerar o crescimento já tem muito a ver com o meu método, né? Acelere. E eu acredito que acelerar tem a ver com você saber aonde você quer chegar e unir alguns pilares. Eu tenho que saber me vender, isso é muito importante. Tamires, mas se vender, você precisa reconhecer o seu valor, saber se vender na medida certa, também pensando nessa troca com o outro e, principalmente, definir ali os caminhos. Essa coisa de saber o caminho e que a gente até falou antes, definir, posso mudar de ideia no meio do caminho, também é muito importante e é o que faz sentido pra gente direcionar a nossa carreira. Sim. E eu acho que até já puxando o gancho, quando você estava falando, eu estava pensando nisso do empreender, né? Às vezes eu falo muito sobre esse movimento de você, poxa, eu quero empreender, mas eu não estou seguro. Eu acho que a gente precisa ter um plano para além do dia de hoje, né? Então, nossa, qual é a carreira que eu quero seguir? Eu sempre dou esse exemplo que é meu. Eu falo, gente, eu quero ser conselheira um dia. Só que para ser conselheira daqui a 10 anos, eu preciso começar a construir esse papel hoje. Então, o que eu faço hoje para estar nesse lugar? Então, eu tenho uma agenda recorrente com conselheiros para poder ouvir, entender o que eles fazem, qual o movimento que eles estão fazendo. Eu busco cursos, ainda não entrei em nenhum, porque acho que ainda não é o momento, mas qual é o planejamento estratégico que eu tenho disso, né? Então, acho que empreender também tem esse lugar de, nossa, quem está fazendo esse movimento? O que pode dar certo? O que pode dar errado? O que eu quero encontrar desse lugar? Qual é a jornada que eu tenho? Qual o produto que eu vou entregar? Mas, principalmente, eu acho que a gente não esqueceu o dia de hoje. Porque para a gente ser reconhecido como um bom empreendedor, a gente tem que ter um resultado muito bom dentro da empresa que a gente está ou do momento que a gente está. Quando você conversa com algum candidato que está querendo fazer esse movimento, né? Ou até transição de carreira, o que você mais vê como gap, talvez, né? Como, talvez, o que a pessoa não está olhando, que você levanta como primeira bandeira de falar, olha, antes de fazer esse movimento, você precisa corrigir isso. Tem alguma coisa que você elencaria como primeira coisa para conversar? Vou pegar até um gancho do que você falou antes sobre a mudança de comportamento. As pessoas, às vezes, ficam pensando muito o que a empresa vai fazer, vou esperar, ou só quando tiver o cenário X ou Y, mas qual é aquele comportamento que eu posso mudar em mim ao longo do tempo? Vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu vi aquele livro, né, Descubra os seus pontos fortes, e falou que o meu ponto forte era a comunicação. Falei, gente, será? Eu lembro que eu comecei a criar oportunidades. E eu estava na Globo, eu cuidava de um programa chamado Milhas do Conhecimento, que são funcionários compartilhando conhecimento com outros funcionários. A gente precisava aumentar o número de funcionários. Só que imagina, com toda a rotina do dia a dia, as pessoas se disponibilizarem
para poder compartilhar, criar a turma, criar o conteúdo. E aí eu falei, bom, eu tenho que ser o exemplo, walking the talk. Sim. Vamos lá, eu tenho que mostrar que com tudo que eu faço, eu também sou multiplicadora. E eu comecei a pegar, bom, se meu ponto forte é a comunicação, e comecei a fazer turmas. Foi assim, um verdadeiro frio na barriga no início, porque eu lembro que a minha primeira turma sobre storytelling na Globo, imagina, ensinar storytelling na Globo, entraram 1000 pessoas. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Fui com frio na barriga mesmo, sabendo que era intencional para minha carreira, que seria importante, que eu poderia dar exemplo para outras pessoas também entrarem no programa. E o comportamento que eu mudei foi ter coragem e exercitar a comunicação. Procurei cursos de comunicação, fiz o Clube da Fala, que eu falo que todo mundo, em qualquer lugar, deveria fazer, porque comunicação é importante para todas as áreas. E com isso, eu fui intencional e mudei um comportamento de me tornar mais segura ao falar e de me expor. E isso abriu outras muitas portas para mim. Sim. Você já me trouxe até um outro gancho que eu quero te perguntar, que às vezes as pessoas falam muito sobre entrevista, né? Falam, nossa, tô tão insegura na entrevista, não sei o que falar, como é que vai ser esse processo. E ontem eu fiz um painel que as pessoas falam, nossa, você não tá nervosa? Eu falei, não, porque eu acredito tanto no que eu vou falar que não tem como ensaiar. É a nossa crença, né? A nossa verdade. Eu acho que às vezes a entrevista é muito dentro disso, que eu já linko também no autoconhecimento, né? Como é que você hoje prepara as pessoas para a entrevista? Como é que você vê essa visão de, nossa, vou participar de uma entrevista, como é que eu vou fazer isso? Eu fico nervosa, não consigo falar do meu melhor. Eu adoro que os meus clientes sempre falam que a minha entrevista é a mais difícil. Eu sou uma pessoa reconhecida porque eu sou leve, eu gosto de brincar, mas quando chega na hora da entrevista, eu viro headhunter pra eles, séria, brava. Eu tenho uma cliente que ela começava a gargalhar e falava, Tamires, o que tá acontecendo? Eu falei, eu quero que a minha entrevista seja a mais difícil, pra você se sentir preparada. Sim. E eu acredito que entrevista não é prova oral, é uma conversa. E conversa, quem é que sabe mais sobre a sua carreira? Você mesma. Então, quando você relaxa, confia em você e se prepara, a gente sabe que se não se preparar também, a coisa não vai. Sim. Você sai daquela entrevista pensando, poxa, mas eu poderia ter respondido isso ou aquilo. É o papo do elevador, né? Nossa, eu não falei, por que não, né? Então, você precisa se preparar, estudar a sua trajetória, mas não um discurso decorado. Quais os principais pontos? Qual é a descrição da vaga daquela empresa? Porque a entrevista de emprego não é sobre você, sobre a sua carreira ou sobre a empresa. É sobre o problema que a empresa tem a resolver. Sim. E eu mostrar que eu sou a pessoa que resolve aquele problema. Então, mapear a descrição da vaga e mapear o que você já fez que casa para adaptar o seu discurso. Não mentira, eu não acredito em mentir na entrevista, até porque se você mentir, recrutadora é treinada, você sabe? A gente faz isso tantas centenas, milhares de vezes que a gente pega super rápido. Mas em pensar no que você vai falar de forma intencional, ó, seu mantra aqui de novo, seja intencional, para que você mostre que você é a pessoa ideal para ocupar aquela posição. Sim, e eu acredito muito também, né, até completando, que quando a gente está dentro de uma entrevista, a gente tem que falar sobre a nossa trajetória e o que a gente faz de diferente. Até porque a ideia, quando você vai estar num processo seletivo, é que você encontre o que você está buscando. Então, você também direcione o seu discurso para aquilo que você quer atuar. Porque, às vezes, você vai fazer toda a adaptação para a empresa, mas eles podem te colocar numa função que, às vezes, não é a que você quer e você vai estar infeliz. Então, você fez todo o processo certo, mas a escolha que não foi. Então, entender também quem é você e o que você está buscando. E aí, pra você, né? Me conta o que fez sentido pra você, se quando você tá, não fazendo uma entrevista de emprego, que acho que hoje não tem mais, mas quando você tá recapitulando a tua carreira, quando você tá revendo todos os momentos que fizeram diferença, o que você tem mais orgulho de ter deixado pro mercado, o que você tá fazendo agora, né? Que você realmente acredita que é o seu maior legado? Eu tenho uma frase do Steve Jobs, eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala que você só pode conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. É importante saber para onde quer ir, mas essa coisa de olhar os pontos, conectar os pontos olhando para trás, eu vejo tantas atitudes que eu tive na minha carreira que me ajudaram. E uma das coisas que eu sinto mais orgulho foi de pedir demissão do meu primeiro emprego para ir atuar no RH. Porque, como eu disse que eu venho de uma família muito simples, eu trabalhava em uma empresa que já até faliu, Hermes. Uma revista por catálogo que vendia coisas de casa. Eu trabalhava na área comercial e foi ali que eu descobri o que eu não gostava de fazer, tá? Corta pra hoje, empresária tendo que vender também. É isso que eu ia falar o dia inteiro. Mas naquela época eu falei, não é isso que faz sentido. Só que eu tinha um emprego, eu tinha um plano de saúde, uma carteira assinada. E quando surgiu a oportunidade de fazer um estágio, eu falei, não é isso que faz sentido. Eu preciso sim ir para um outro lugar. Porque se eu continuasse lá, eu entrei com o ensino médio. E se eu fosse para uma outra empresa, já entrando como estagiária de graduação, quais seriam os próximos passos? E eu pedi demissão. Foi muito corajoso naquela época. Se eu não tivesse pedido demissão, ido para uma multinacional, conhecido o RH, quem seria a Tamires hoje? Não sei. Então, um dos maiores orgulhos que eu tenho foi essa coragem de seguir o meu coração e de seguir o que eu sabia como caminho para onde eu queria alcançar. Que legal.
Até aproveitando também essa parte de vendas, né? Eu sempre trabalhei em consultoria, sempre fui executive search e eu tinha tenho horror a vendas até hoje. Tanto é que eu falo dentro do Elas, a gente não pode vender, porque não é um lugar de venda. Porque eu acho que a venda propriamente dita, e é super importante para toda empresa, mas quando a gente está pensando numa carreira corporativa, uma carreira de relacionamento, ela não funciona porque você está num lugar só de tirador de pedido. E eu acho que hoje, ainda mais dentro do universo que a gente vive, não tem mais espaço para isso, né? Tirador de pedido, ele se torna maçante. Então, a dica que eu posso dar, e aí contribuindo com esse olhar também, enquanto empresária, é a gente fazer relacionamento. A venda, ela vem como consequência. Eu acho que quando você se relaciona com as pessoas, quando você cria uma relação de confiança, você acaba se vendendo sem você querer. E eu acho que isso é a parte mais importante. Então, até no mundo corporativo, o relacionamento, ele vem desse lugar de venda. Ele é uma consequência para venda. Então, se a gente falar, eu não gosto de me vender, eu não gosto de vender minha empresa, eu não gosto de fazer esse movimento, e a gente sabe que é tão importante, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente passa de um tirador de pedido, que a gente está panfletando o tempo inteiro, sem nenhum valor agregado, a passar a fazer relacionamento? E aí volta o que a gente estava falando sobre dar e receber, né? O que você pode hoje dar para o mercado? O que você pode, se deixar, a gente vai continuar conversando aqui por mais de 1 hora, mas a gente já está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente, quem está falando, entendendo um pouco mais sobre o RH, sobre esse movimento, ou está realmente na carreira, repensando a carreira, o que você podia trazer como mensagem para todo mundo? Excelente ponto. E essa mensagem, eu acredito que é a gente entender quem a gente é. No mundo com bilhões de pessoas, qual é a sua autenticidade, sabe? Aquilo que é você mesmo, que você faz sem esforço. Às vezes você pensa, eu não tenho nada para oferecer para outra pessoa. Sempre tem. Pode ser no âmbito pessoal, no âmbito profissional, mas a gente sempre pode agregar. Então, entender a sua autenticidade, aonde é esse lugar que você faz de forma genuína, leve, que ajuda o outro, e através disso, criar as conexões que a gente falou, os relacionamentos, que vão acabar até dentro do mundo corporativo, fazendo com que você alcance lugares. Quantas pessoas a gente vê que a carreira muda porque recebe convite? Só recebe esse convite porque acredita nela, porque a verdade vende, não adianta, né? De forma natural, mas vende. Que recebe esse convite e acaba mudando. Então, seja intencional, seu mantra, saiba quem você é, seja autêntico e aonde você quer chegar. É assim que a gente vai construir uma carreira de sucesso e de felicidade, que é o mais importante. Legal. E para fechar, Tamiris, o que não fazer no currículo? O que não fazer no currículo, gente? Eu tenho alguns vídeos desses que viralizam, né? Então. O que eu não faço? Tem algumas coisas que eu não acredito. E aí, muito eu. Primeiro eu não vou mentir. E eu não vou fazer um currículo de 50 páginas. Não faz sentido. A gente não analisa. Não tem tempo. Não tem tempo. 50 páginas. Eu gosto de dar um exemplo de uma vaga que eu tive. 10 mil candidaturas. Se eu fosse ler currículo por 1 minuto, gente, ia demorar quantos dias? 20 e poucos dias? Será que eu ia lembrar do primeiro currículo? Não ia. Então, vamos ser estratégicos. Vamos personalizar o currículo, mostrando, como você falou. Eu não vou só pensar o que a empresa está pedindo, mas o que eu quero mostrar, aonde eu quero chegar. Personalizar o currículo mostrando isso, mostrando quem é você, não focar em foto, design, nada disso, mas em contar a sua trajetória, montar um storytelling para chegar naquele lugar que você quer. Legal. E como a gente te encontra hoje, Tamiris? Através das redes sociais, então meu @ é Tamiris Klimko, Klimko, um sobrenome diferente, polonês, mas só tem eu se procurar. Nas redes sociais, estou sempre postando vídeos, conteúdos, analisando currículos e LinkedIn por lá. Legal. Obrigada, Tamiris. Foi um prazer te ter aqui. Acompanha a gente tem vários podcasts acontecendo e muita gente interessante para poder conversar. E vem com a gente. Bora dominar o mundo.